Bom, boa noite, pessoal. Bem-vindos de volta ao nosso mini curso de outubro, Introdução ao Cinema de Horror. Bom, primeiro aviso da noite é para que vocês sigam a gente e nos acompanhem nas redes sociais. O GELIC, como eu já expliquei na primeira aula, é o grupo de estudos de literatura e cinema, e você pode ter contato com o que a gente estuda no grupo através do Instagram, @gelic_ufopa. Inclusive, aproveitem e sigam a gente, porque a gente vai começar a divulgação do curso, do mini curso de novembro. Então, amanhã sai o novo tema do nosso mini curso de novembro. Então, se você tem curiosidade e talvez queira participar, fica de olho lá no nosso Instagram para mais informações. Também não esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, @gelic_ufopa. Nesse canal serão postadas todas as nossas aulas dos minicursos, então caso você tenha perdido alguma coisa ou queira rever essas aulas, você se inscreve no nosso canal no YouTube e consegue assistir todas as aulas do minicurso. Caso vocês queiram entrar em contato com a gente, também podem fazer isso via e-mail, gelic.projeto.fopa@gmail.com. Esses são os nossos avisos. Lembrando a vocês que a lista de frequência será compartilhada no final da aula no chat. Qualquer contribuição que vocês tenham para essa aula, vocês podem usar a ferramenta do Meet de levantar a mão para falar, ou escrever no chat que a gente vai estar acompanhando, eu vou estar anotando tudo e a gente pode discutir no final da aula. Então, qualquer contribuição, pergunta, escrevam no chat ou levantem a mão. Relembrando nossas professoras, que são Cibele Pichini, que é mestre em letras pela UFOPA, Thaís Cunha, que também é mestre em letras pela UFOPA, pelo PPGL, que é o Programa de Pós-Graduação em Letras da UFOPA, a Clara Araújo, que é licenciada em Letras em Inglês e está cursando Letras Português, e eu, Alice Pereira, que sou licenciada em Letras em Inglês e também estou cursando Letras Português na UFOPA. Bom, que mais? Bom, para lembrar que a gente discutiu na aula passada, a gente tem aqui esses tópicos, discutimos a introdução ao gênero de horror, vimos algumas definições e características desse gênero, também vimos a primeira fase da evolução histórica, que é a fase experimental e a fase clássica do horror, e discutimos o filme Frankenstein, de 1931. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os subgêneros do horror contemporâneo. É o tema geral da aula, mas a gente também vai continuar a ver a evolução histórica do gênero, com a fase de refinamento e a fase barroca. Vamos ver a análise de alguns subgêneros e a discussão do filme Corra. Então, agora eu vou passar a palavra para a Thaís, que vai recapitular o que a gente viu na aula passada e apresentar a fase barroca do gênero de horror. Você, Thaís. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar pela câmera estar desligada. Vou fazer essa deselegância de apresentar o trabalho de apresentar o conteúdo com a câmera desligada, porque a minha internet está realmente, assim, muito ruim. Então, para que não aconteça o que houve na aula passada, do travamento, eu vou não colocar aqui a imagem para ver se dá uma melhorada, né? Bom, no nosso encontro anterior, nós começamos a ver um pouco sobre as fases do cinema, dentro do gênero horror, como ele começou ali, como ele foi se desenvolvendo. E nós estudamos essa evolução histórica do gênero horror no cinema, que são esses estágios que descrevem as mudanças estruturais nas formas e nos conteúdos do gênero horror. A primeira fase que a gente viu foi a fase que o autor Schatz, citado pelo outro autor, Warland, ele diz que é uma fase experimental, porque foram ali as primeiras tentativas de criação, né? Estamos recapitulando aqui o que a gente viu na aula passada. Essa fase experimental,
como era a primeira vez que eles estavam fazendo ali, transformando o gênero horror, muitas das histórias transportadas da literatura para o cinema, eles estavam ainda construindo ali as imagens, construindo o enredo. Por exemplo, essa primeira imagem aí, nós temos um Frankenstein, que foi a primeira adaptação de Frankenstein, ela é de 1910. Você pode perceber que o monstro ainda está se construindo ali, eles estão fazendo uma tentativa de mostrar aquela história, lembrando que esse primeiro filme ele só tem apenas 10 minutos, então imagine transportar um livro com toda a carga do Frankenstein para apenas 10 minutos. Então, ali era uma fase experimental, eles estavam começando. Isso foi de 1910, mais ou menos, a 1930. Já nos anos 30 em diante, foi quando iniciou o que nós chamamos de fase clássica, resumidamente representados aí pelos monstros da Universal. Nessa época, muitos estúdios começaram a apostar num único nicho, alguns somente em filmes de faroeste, alguns em filmes de romance. Já a Universal, ela apostou nos monstros, nós tivemos aí Frankenstein, Drácula, O Médico e o Monstro, A Múmia, O Homem Invisível, nós tivemos muitos filmes nessa época, e essa fase clássica nós tivemos aí aquela concretização dos personagens, aquela criação assim que foi mais marcante para a indústria do cinema, porque nós também começamos a ter o cinema sonoro. Então, essa fase clássica é a que é mais lembrada, né, pelos amantes aí do cinema. Pode passar, Alice, por favor. Bom, a terceira fase, que vai, segundo o autor, mais ou menos, que nós estamos estudando, que é o Orland, citando o Schatz, vai mais ou menos dos anos 30 aos anos 60, lembrando que essas datas aí elas não são exatas, elas são um recorte no tempo, vamos assim dizer. Ele chama de fase de refinamento. O que seria essa fase de refinamento? Pode passar, Alice, por favor. Bom, esse terceiro estágio, que é a fase de refinamento, nós vamos pegar ali aqueles clássicos filmes de horror e nós vamos adicionar detalhes, tanto formais quanto estilísticos. Nós vamos adicionar ali personagens, nós vamos adicionar cores, adicionar coisas para deixar aquele enredo muito mais atraente e, claro, né, muito mais assustador. Por exemplo, esta fase, ela envolve uma experimentação consciente, ou seja, tudo que está de novo ali, tudo que é colocado, não é como lá na fase experimental, que eles estavam apenas tentativa e erro. Aqui não. Todas as mudanças e tudo aquilo que eles forem colocar de novo naquele filme, ele é consciente, eles estão tentando buscar ali, naquela cena, naquele recorte, transmitir um tipo de sentimento, transmitir alguma coisa. Eles estão ali em busca de novidades, e eles querem desafiar e testarem os limites lá das convenções clássicas. Por exemplo, no final da década de 1950, a Hammer Filmes, que foi a que basicamente roubou ali da Universal, né, os monstros, na década de 50, uma produtora britânica, ela lançou novas versões coloridas do Frankenstein, que ele chamou de A Maldição de Frankenstein. Veja aí o exagero para chamar mais atenção ali do espectador. E também lançou uma versão colorida do Drácula, que ele chamou de Horror de Drácula. Veja também aí nesse título o exagero, né, para chamar a atenção, para mostrar ali que nós temos um filme de horror ou de terror. E eles aprimoraram os modelos clássicos, pegaram os filmes clássicos em preto e branco, mas agora com as cores, o sangue, ele traz muito mais horror, ele traz muito mais impacto. E nesses filmes também você vai ter uma sexualidade mais aberta, você vai ter tons mais ásperos. Lembrando, como eu falei lá na primeira aula, que nos anos 30, os filmes de monstro, eles precisavam ter um final feliz, eles passaram por muita censura, não podia nem mesmo ter ali uma cena de morte. Agora não, essa parte do sangue, da morte, ela é colocada de forma mais aberta. Pode passar, Alice, por favor. Então, por exemplo, aqui eu trouxe duas imagens, a primeira da maldição do Frankenstein. Imagine você ver, naquela época, esse rosto aí, esse monstro na tela de cinema e colorido com essas marcas, com esses grampos. Então, e também no Horror do Drácula, você percebe a importância aí do sangue. Então, esses filmes, eles pegam os filmes clássicos e fazem o quê? Um aprimoramento. Lembrando, claro, que sempre de acordo com a
tecnologia da época. Então, a intenção aqui é transportar o espectador para uma sensação mesmo de horror, de terror. Pode passar, Alice, por gentileza. No entanto, nós também tivemos nessa fase coisas muito, muito interessantes nessa fase de refinamento, que é não só utilizar os clássicos, mas colocar coisas novas e coisas nunca vistas antes. Por exemplo, na fase experimental e clássica, nós tínhamos ali somente os monstros já consagrados e conhecidos pelos leitores, o Frankenstein, o Drácula, a Múmia. Aqui não, nós vamos pegar esses monstros e transportar para outros universos. Por exemplo, em Hollywood, nós temos um filme que o autor classificou como muito estranho, que eu achei interessantíssimo, que ele refinou ali os dois gêneros ao mesmo tempo que estavam em voga na época, que era o horror e o filme de faroeste. O nome do filme é Curse of the Undead, que aqui no Brasil ganhou o título de Sânia Diabólica, no qual você tem aquele ambiente de vampiro se passando no Velho Oeste, onde o monstro ele é um pistoleiro a serviço de um homem muito rico. E nesse filme nós temos ali caixões misturados com cenas de duelo, com tiroteios e foras da lei. Então é uma coisa assim, muito interessante, porque ali a gente começa a perceber que já está fugindo um pouco do clássico. Você já pega uma história de vampiro e coloca elementos totalmente novos e elementos que a gente até imagina que não vão ali casar entre si. Pode passar, por gentileza. Bom, essa extravagância que a gente viu aí com esse filme, né, a Sânia Diabólica, trazendo ali novas histórias, novos contextos para o horror, além daquele monstro medieval, daquele monstro obscuro, deu início a o que o autor chama de fase barroca, que é o quarto estágio da nossa evolução histórica. Pode passar, Alice, por favor. Bom, aqui nós, segundo o autor, mais ou menos dos anos 60, 70, 80, o que nós temos aqui? O aumento do adorno estilístico e da autoconsciência, nos quais as convenções clássicas do gênero são drasticamente revisadas ou invertidas. Então, nós não vamos ter mais aqueles monstros clássicos, o vampiro, o monstro, a criatura da noite. Não, nós vamos ter coisas ali totalmente novas, coisas que vêm do sonho, que vêm da criação humana. Nós vamos ter seres humanos que vão se transformar em monstros. E a fase barroca, ela apresenta as convenções clássicas apenas para rejeitá-las ou ridicularizá-las como inadequadas, óbvias e ultrapassadas. Então, a fase barroca, ela trouxe para o gênero do horror coisas totalmente novas, coisas que não haviam sido provocadas antes. Pode passar, Alice, por gentileza. Por exemplo, nós temos aqui de 1974, o massacre da Serra Elétrica. Então, olha que interessante. Nós temos um monstro que ele não veio ali do clássico. A gente tem um monstro totalmente novo. Uma criatura utilizando uma ferramenta elétrica, uma ferramenta moderna, né? Para fazer ali as cenas de horror, as cenas de maldade. E ele recusa a maioria dos elementos clássicos, especialmente a destruição dos monstros. Então, esses filmes novos que nós temos dos anos 70 para cá, nós percebemos que no final do filme, o monstro ele não morre. A gente não tem um final feliz, ele sempre vence no final. A gente fica ali esperando por uma continuação. Então, essa é uma das desconstruções que a quarta fase, que é a fase barroca, faz com os filmes de horror. Pode passar, Alice, por favor. Por fim, essas fases, como eu falei, elas não vão ter uma data exata de início e de fim. Elas vão se sobrepor. Nós vamos ter dentro ali de uma fase, filmes com elementos de outra. Então, aqui é só a gente coloca essa classificação, vamos assim dizer, apenas para contexto de estudo, né? Porque esse processo evolutivo, ele não é sempre tão linear. Por exemplo, a fase de refinamento, que é a nossa terceira fase, ela carrega certos padrões clássicos. Por exemplo, ela traz ali o horror do Drácula, ela traz ali na Sânia Diabólica uma coisa totalmente nova, mas ali os monstros, eles morrem, entendeu? Já na fase clássica, que a gente tinha que ter aquele monstro ali totalmente certinho, vindo ali da literatura, a gente já tinha um certo refinamento,
certas coisas novas. Por exemplo, aqui na imagem tem um filme chamado Frankenstein contra o Homem-Lobo. Então, olha só que interessante. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que essas fases, elas vão se sobrepor. Mas se você for analisar assim a fundo o filme, você não analisa pela data dele tecnicamente, mas sim pela sua estrutura, pelo que ele está mostrando ali para o espectador. Pode passar, Alice. Bom, eu acho que agora é a outra professora. Professora Sou eu, Thaís, Sibeli. Sibeli, linda Sibeli. Boa noite, gente. Então, agora que a gente viu, né, brevemente, essa finalização das 4 fases que são propostas pelo o autor que a gente se baseia, a gente vai conversar um pouco sobre subgêneros e horror contemporâneo. Pode passar, Alice. Nesse momento, nós escolhemos 3 subgêneros para conversar aqui com vocês. E por que a gente fez essa escolha, né? Com a evolução do cinema de horror, houve também uma diversificação e uma complexificação dos temas, das ferramentas que estavam sendo utilizadas, das estéticas, e assim foi se criando subgêneros dentro daquele, digamos, daquele guarda-chuva chamado horror, né? E aí, esses 3 subgêneros que nós escolhemos foram muito... Essa escolha foi baseada, né, na ideia de que o horror ele pode ser utilizado como uma ferramenta capaz de traduzir ficcionalmente questões sociais, tabus, problemas, medos e ansiedades coletivas. Aqui a gente parte do pressuposto de que o horror ele é mais do que um puro entretenimento, como algumas pessoas ainda acreditam, né? E esses subgêneros que a gente vai falar, eles trabalham muito essa questão. A abordagem ficcional de temáticas que tem um pezinho ali no real. Para começar, a gente vai começar a falar, então, sobre o slasher, né? Isso. O slasher, a palavra, né, em inglês, ela significa, então, segundo o dicionário de Cambridge, uma pessoa que mata outro, né, ou machuca outra pessoa utilizando uma faca ou algum instrumento pontiagudo, né, lembrando aí até o mesmo símbolo fálico. E aí a gente, dessa definição, a gente já tem uma ideia de uma figura tão clássica que vai vir junto com o slasher, né? Então, para falar desses filmes, eu trago aqui como ilustração e como dica também para quem ainda não viu, Halloween, de 1978, do John Carpenter, e A Hora do Pesadelo, do Wes Craven, de 84. Então, quando a gente fala dos slashers, né, o nascimento, o surgimento desse subgênero está muito ligado ali a um contexto dos Estados Unidos, de meados da década de 70 e 1980, né? Tanto que esses filmes são bem característicos desse momento. Mas para a gente falar desse momento histórico, a gente precisa voltar um pouquinho e falar sobre o The 60s, a década de 1960 para os Estados Unidos. Esse foi um momento de muita transformação social, cultural, política ali naquele país, né? A gente tem, nesse momento, a ascensão, fortalecimento de movimentos sociais, como, por exemplo, o movimento feminista e o movimento negro, né? No qual foram pautadas diversas reivindicações, tanto no campo político, quanto o campo cultural e até mesmo legislativo, né? Então, nesse momento, a gente teve, por exemplo, falando ali do movimento feminista, o que hoje a gente chama da segunda onda do feminismo, né? Nós tivemos pautas como, por exemplo, liberdade sexual para as mulheres, o uso de contraceptivos, o uso da pílula anticoncepcional. Foi um momento também de contestação dos papéis sociais, então, de contestação e problematização daquela imagem da família nuclear burguesa, né, no qual o pai provém a família, a mãe cuida dos afazeres domésticos e dos filhos. Tudo isso foi posto à prova. E, apesar dos avanços que tiveram, né, esse foi um discurso
que se espalhou aí em diversas áreas, apesar desses avanços, nem todas as pessoas concordavam com esses discursos e estavam satisfeitas com esse movimento. Então, a gente teve logo em seguida da década de 60, então em meados ali de 1970, entrando para 1980, um momento, uma reação contra-revolucionária a tudo isso, né? Uma reação conservadora a essas pautas que estavam sendo colocadas pelos movimentos sociais, né? Nesse momento, então, a gente tem o surgimento de uma nova direita, ou direita cristã, como também será conhecida, que tinha ali como objetivo principal, então, restabelecer essa dita ordem social, né? Então, nesse momento, a gente tem ali uma parcela de eleitores de perfil conservador, né, que se mostravam extremamente preocupados com os ditos excessos, entre aspas, ali dos movimentos sociais. Essa parcela unida também é uma parcela religiosa, principalmente de eleitores, né, pessoas evangélicas, que eram contrários aos ditos novos valores sociais e morais que estavam surgindo. Então, essa parcela, ela se colocava, se posicionava muito contra, por exemplo, contra o feminismo, contra a homossexualidade, contra o aborto, contra o divórcio, contra essas pautas ditas progressistas, né? Tudo isso culminando ali em 1980 com a eleição do Ronald Reagan, que era um político de extrema direita ali, conservador, né? Pode passar, Alice, por favor. Então, esse momento de meados de 1970 para 1980 é conhecido por muitos pesquisadores como o momento de backslash. Esse conceito, ele fala justamente sobre esse contra-ataque, sobre esse refluxo antifeminista que tomou conta ali do discurso, né? Eu trago para vocês aqui como indicação de leitura a autora Susan Faludi, inclusive o livro dela está na pasta de leituras compartilhadas. Ela trabalha esse conceito do backslash e ela fala, né, que esse movimento ele nasceu ali no seio dessa nova direita, dessa direita cristã, mas não permaneceu ali a um discurso religioso. Ganhou força e foi disseminado em outros discursos também. Trago aqui, a fim de exemplificação, um trecho da dissertação da Gabriela Laroca. Eu comentei com vocês sobre ela na primeira aula, é uma pesquisadora brasileira, que tem uma dissertação muito interessante, trazendo uma análise sobre filmes de horror, principalmente ali slashers. Ela faz uma análise, inclusive, de Halloween, a partir de uma visão pensando violência contra o corpo feminino, né? Então, a Laroca, ela fala sobre o backslash, que ele não é uma conspiração, mas sim um conjunto de manifestações, códigos, ameaças e mitos produzidos por uma máquina cultural. Então, ele estava presente tanto em discursos da TV, do cinema, da literatura, possuindo pesos e significados diferentes, que procura adequar novamente as mulheres aos papéis tidos como aceitáveis e moralmente corretos pela sociedade patriarcal. Então, a gente tem o surgimento do subgênero slasher a partir desse contexto, de um contexto conservador. Pode passar, Alice, por favor. A partir daí, a gente pode pensar algumas características dessas narrativas, né? A gente tem, então, primeiro, essa figura do assassino mascarado ou misterioso, né? Como eu falei, normalmente esse assassino ele utiliza uma faca, algum outro instrumento de ponta, né? Que lembra ali o símbolo fálico do homem. Outra característica também são adolescentes como alvo. Em boa parte dessas narrativas, a gente tem essa violência voltada contra adolescentes, e aí eu faço também um adendo a mais. Além desses adolescentes, no geral, a gente tem como cenário os subúrbios norte-americanos, né? O subúrbio era aquele local quase como um refúgio, né? Ele simbolizava tanto segurança, passava uma sensação de segurança contra
ali as violências urbanas, a violência dos centros urbanos, mas também um refúgio de segurança para essa família nuclear burguesa, né? Para essa família de classe média que vivia, que residia ali naquele ambiente. Então, esses filmes mostram que os subúrbios não eram tão seguros assim como se imaginavam. E a gente tem sequências violentas e sangrentas, né? Sempre mortes muito sangrentas. E essas mortes, no geral, né, são voltadas para as personagens femininas. Principalmente as personagens femininas, elas têm mortes muito violentas e sangrentas. E aí esse ponto faz a gente ir para o nosso próximo slide. Pode passar, Alice. No qual a gente pensa quem são as mulheres que morrem nos slashers, quem são as personagens femininas que sobrevivem e quem são aquelas que morrem. Aí aqui eu trago o conceito da Final Girl, garota final, né, que é um conceito da Carol Clover, de 1978. O livro dela também está lá na pasta de leituras complementares para você. E a Clover, né, ela fala justamente que a Final Girl, ela representa um modelo de feminilidade conservadora. Porque, no geral, as primeiras mulheres a morrer nesses filmes são mulheres, por exemplo, que transam, são mulheres que bebem, são mulheres que, de alguma forma, têm algum comportamento que é entendido como um comportamento transgressor, né? Já ficou até comum a gente dizer que, normalmente, quem transa, a mulher que primeiro transa é a mulher que morre logo nesses filmes, né? Então, a gente tem as Final Girls como o contrário dessas outras personagens, né? Carregando características como pureza, recato, recusa a atividades sexuais e ao uso de drogas, dedicação ao trabalho e obediência à autoridade, né? Aí eu trago aqui as duas imagens da Nancy, essa primeira, que é da Hora do Pesadelo, e da Laurie de Halloween, sendo que a Laurie, ela é considerada pela Clover como a primeira Final Girl completa, a primeira personagem que iria ali dar o check positivo em todas as características, né? E essa imagem, esse modelo de feminilidade, né, ele passa uma sensação falsa de empoderamento feminino, porque é ali um dito empoderamento, porém dentro de uma narrativa ainda assim masculina e conservadora, né? Normalmente essas mulheres, as meninas, as jovens que sobrevivem até o final, né, elas se mostram também muito inteligentes, elas, no final, acabam, muitas vezes, entrando em um combate físico contra os assassinos, são elas que tentam desvendar o mistério, são elas que primeiro percebem que alguma coisa está errada. Então, existe, sim, uma aparência de empoderamento, mas, apesar dessas características, elas continuam ali presas dentro de uma narrativa que vem muito de um olhar masculino, né? No final das contas, elas sobrevivem porque elas são puras, porque elas são recatadas, e não necessariamente porque devido à inteligência ou ao desenvolvimento físico ali na hora do combate, né? E aí eu faço também um pequeno adendo nesse momento, que atualmente a gente tem até uma visão já modificada das Final Girls, né? Atualmente a gente tem diversas diretoras femininas que trabalham dentro do gênero do horror e elas trazem Final Girls mais complexas. Elas trazem personagens que não são necessariamente 100% boazinhas, ou que mostram que tem dilemas sociais, que tem dilemas morais, que tomam atitudes não completamente ok, que fazem a gente questionar. Então, hoje em dia, a gente já tem, sim, Final Girls que fogem um pouco dessa narrativa masculina e conservadora. No geral, personagens que são dirigidas e roteirizadas por mulheres. Pode passar, Nice. A gente vai falar agora brevemente de mais dois subgêneros. O primeiro é o body horror, o horror corporal, né? E aí, só fazendo um parênteses, que a princípio eu tinha escolhido
para ilustrar esse momento, o filme A Mosca, do David Cronenberg. O Cronenberg ele é conhecido como um grande diretor, ali, principalmente do subgênero do body horror. Fica a indicação, A Mosca é um filme muito legal de se assistir. Mas depois da conversa que a gente teve na nossa última aula, que algumas pessoas recomendaram eu assistir A Substância, que é um lançamento agora de 2024, eu troquei e trouxe esse filme para ilustrar esse momento. Pode passar, Alice. Os filmes de horror corporal, eles normalmente tratam, então, sobre transformações, deteriorização ou invasão física do corpo. Eles trazem o horror para o corpo, para essa corporalidade, né? Esse é o foco deles. E para isso, então, eles fazem uso de efeitos especiais ou práticos que causam repulsa, que causam choque, que são justamente dois sentimentos, duas sensações que eles querem muito despertar no público. No geral, esses filmes eles exploram temáticas como identidade, limites éticos da ciência, né? Tudo isso se questionando e com esses elementos, seja do sobrenatural ou do horror mais físico, do horror gráfico. E aí eu trago como ilustração, né, como exemplo, como eu falei lá no começo, A Substância, que é um filme lançado agora há pouco tempo, em 2024. Se não me engano, ele vai entrar para o catálogo da MUBI, mas vocês já conseguem encontrar pela internet. É um filme dirigido e roteirizado por uma mulher, pela Coraline Farguet, e ele é um ótimo exemplo para a gente falar sobre body horror, porque ele carrega todas essas características que eu citei anteriormente. Essa transformação, essa deteriorização física do corpo, ele utiliza muitos efeitos, principalmente ali de maquiagem, efeitos práticos e alguns efeitos especiais também, para ilustrar tudo isso, para mostrar essa transformação, né? E explora esses temas de identidade e esses limites da ciência, da experiência, né? E aí eu trago como um ponto que esse filme, em especial, ele explora, que é essa questão da monstruosidade feminina. A monstruosidade feminina é um conceito criado por uma autora chamada Barbara Creed. O livro dela está lá na nossa pasta de leituras complementares, que ela fala justamente que esse tema, esse conceito, ele é datado ali do início dos anos 80, e ela fala que naquele momento muitos diretores homens, eles utilizavam figuras monstruosas, figuras de mitos, da mitologia, para representar mulheres nos filmes de horror, como, por exemplo, as sereias, vampiras, eram figuras muito comuns. Mas essas figuras, elas estavam ali, estavam incluídas dentro daquela narrativa para prazer do homem, para prazer do olhar masculino, né? E aí ela fala que os filmes que são criados, roteirizados, né, por mulheres, eles têm justamente essa capacidade de subverter essa imagem. E que hoje a monstruosidade feminina abordada pelas diretoras mulheres é uma imagem que, como eu falei, né, foi subvertida, foi mudada, saindo desse olhar masculino para o prazer masculino e é usada agora para questionar justamente esse olhar masculino e trazer novas temáticas ali sobre uma perspectiva feminina para aquela obra. E é muito isso que a substância faz, né? Através da substância do filme, a gente consegue explorar temáticas como etarismo, como ali os papéis sociais também, homem da mulher, os padrões de beleza, né? Como nós mulheres somos vistas pela sociedade e pela indústria do entretenimento. No final, a gente pode conversar mais, se vocês quiserem, gente, sobre ele. Pode passar, Alice. Trago como último subgênero o found footage, que seria essa gravação encontrada, né? Ali muito comum, nascendo esse subgênero na década de 90. Pode passar, Alice.
Como exemplo, eu trago, então, A Bruxa de Blair, que é considerado um dos primeiros found footage, lançado ali em 1999. Esses filmes, então, no geral, eles trariam um material bruto, entre aspas, né? Seria algo gravado por câmera de mão, smartphone ou câmeras de vigilância, trazendo justamente movimentos de câmera instáveis, ângulos desajeitados e iluminação natural. Tudo isso com esse objetivo de passar essa sensação de autenticidade, de passar essa sensação de realismo, né? Por isso a gente tem um aspecto até mesmo documental para esses filmes. Esse subgênero ele nasceu justamente, como eu falei, ali em meados dos anos 90 para os anos 2000, foi principalmente o momento de maior popularização dele. Ele fala também de um certo medo da tecnologia, de um receio ali do homem, né, de algo que ainda estava muito nascente, como, por exemplo, a internet, algo que ainda estava sendo entendido por nós, né? Por isso a gente tem essas câmeras, esses smartphones. A Bruxa de Blair, no momento do lançamento dele, né, fez toda uma campanha publicitária que foi inovadora para a época, utilizando a internet como principal meio de publicidade do filme. Inclusive, na época, o filme foi vendido como se fosse um filme real, como se tivesse sido encontrado a fita que mostrava ali o que aconteceu com esse grupo de pessoas que se perde em uma floresta, né? E a gente ainda tem até hoje esse caráter para os filmes do found footage. Foi, como eu falei, um gênero muito popularizado e até, de certa forma, banalizado, né? Hoje em dia, a gente tem diversas franquias que são todas baseadas no found footage. A gente tem Atividade Paranormal, que é bem reconhecido, REC e tantos outros, até hoje em dia, ainda se produzem esses filmes, né? E muitos deles acabam perdendo um pouco esse quê de questionamento, esse quê de medo contra essa tecnologia, né? Por enquanto, esses são os tópicos que eu queria conversar com vocês, até por causa do nosso tempo limitado, né? Eu deixo como indicação todos esses filmes que eu fui citando, né? São filmes muito bons. Quem não assistiu pode colocar na lista. E como eu falei, na nossa pasta de leituras complementares, a gente tem, então, todos os textos que eu fui citando para quem tenha interesse fazer uma leitura mais atenta. E é isso. Podemos passar para a nossa discussão sobre Corra. Boa noite, gente. Vocês estão me escutando bem? Certo, obrigada. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco mais sobre o filme Corra, que é o filme que a gente tem aqui no nossa segunda aula do minicurso. Alice, pode passar para mim, por favor? Bom, eu trouxe aqui um resumo da obra para vocês. O Get Out, que é o filme, que é o nome original do filme, que tem a tradução como Corra. Ele foi dirigido pelo Jordan Peele, que é esse cara que está aí na tela para vocês. Ele teve estreia no ano de 2017, então ele é um filme bem recente. E ele é um thriller psicológico que combina horror e crítica social. A trama ela segue o Chris, um jovem negro que visita a família de sua namorada branca, Rose, em uma remota propriedade rural. Inicialmente, o Chris ele se sente desconfortável com o comportamento peculiar dos membros da família, mas logo descobre um segredo sinistro. Eles realizam um ritual macabro envolvendo a hipnose e a apropriação do corpo de pessoas negras. O filme ele ganhou vários prêmios, incluindo o Oscar de melhor roteiro original em 2018, e seus temas são de grande relevância social, pois exploram temáticas de racismo institucionalizado, supremacia branca, sexualização de corpos negros, além de conter sátiras e metáforas que fazem alusão ao papel do negro na nossa sociedade. Bom, como eu falei, o Corra, ele teve a direção do Jordan Peele. Eu fui fazer algumas pesquisas para saber se o diretor ele já tinha dirigido outros filmes, e eu descobri que o Corra, o Jordan Peele, na verdade, foi a primeira direção que ele fez com pessoas negras no filme.
Então, eu fui atrás de saber se ele realizou outros filmes. E tem também um outro filme chamado Us, que é o Nós, o filme chamado Nós, que é também do Jordan Peele, que inclusive é uma indicação minha também, que ele fala também sobre... Ele faz muita crítica, essa crítica social, e ele também é um filme de horror. Então, como eu falei, o Get Out, na verdade, ele foi indicado para o Oscar em várias categorias, mas a categoria que ele venceu foi realmente a categoria do roteiro original. Pode passar para mim, Alice. Bom, gente, para a gente depois fazer, na verdade, para depois eu fazer uma breve análise sobre algumas cenas do filme e a gente fazer uma discussão bacana, não tem como eu não falar do contexto da pessoa negra no cinema hollywoodiano. Então, a gente vai passar brevemente por esse contexto histórico para depois a gente fazer uma análise e vocês entenderem melhor a temática no filme. Então, aí a gente já tem a representação inicial dos negros nos filmes. Começou lá no ano de 1904. Na verdade, a representação ela começou em um filme de comédia, só que nesse filme ele tinha alguns elementos relacionados ao horror. Então, as pessoas do filme não eram pessoas negras, eram, na verdade, pessoas brancas que interpretavam pessoas negras através da pintura blackface, que é essa imagem que vocês estão vendo aí. Então, as pessoas, elas interpretavam o papel de pessoas negras e elas traziam esses estereótipos. E também ela trazia os estereótipos das pessoas negras, como no papel de subordinadas, no papel de serviçais. Então, nunca era a representação delas em um papel, por exemplo, de protagonistas. Então, apesar de que eu falei anteriormente que a representação ela vai começar ali no filme de comédia, o horror que é representado nesse filme é que eles relacionam a uma supremacia, que os brancos eles teriam que ter um temor a uma supremacia racial. Então, o horror ele é relacionado a essa ideia. Já no ano de 1930 a 1940, esses estereótipos que eu falei anteriormente, eles ainda vão ser persistentes, ainda vão haver filmes hollywoodianos em que as pessoas elas vão estar com a pintura blackface, ainda fazendo os filmes com esta pintura, e só que vai surgir também ali uma preocupação sobre essas questões que estão aparecendo nos filmes, essas questões desses estereótipos. E ali vai surgir alguns conceitos como filmes de horror com negros e filmes negros de horror. Apesar de ter algumas semelhanças ali no título, eles têm, na verdade, significados diferentes. Filmes de horror com negros vão ali retratar pessoas brancas, trazendo esses estereótipos racionais e não trazendo essas questões discriminatórias que a pessoa negra ela sofre na sociedade. Então, ali já vai, ao contrário, em contrapartida a essa ideia dos filmes de horror com negro, já vai surgir os filmes negros de horror. Ou seja, eles já vão trazer nos filmes alguns questionamentos raciais e discriminatórios, e é mais do que, na verdade, um questionamento. Então, ali também já vai surgir a ideia do outro. O que seria o outro? Nos filmes, a ideia do outro ela é relacionada com a imagem do monstro. Então, essa imagem do monstro ela é representada pela pessoa negra e ela surgiu ali a partir do filme King Kong, do ano de 1932. E nesse filme, os nativos haitianos, o filme eles passam ali no Haiti, então os nativos haitianos, eles praticavam um ritual chamado voodoo, e no filme ele foi representado como um ritual maldoso, como uma coisa maldosa. Então, esses nativos, eles trazem esses estereótipos de, por exemplo, personagens de fanatismo religioso
e de a figura que vai fazer o mal, ou seja, a figura do monstro, a figura que faz maldades, a figura que pratica coisas maldosas. Então, essa é a figura do outro, a figura do monstro. Pode passar para mim, Alice, por favor? Bom, já no ano de 1950, 1960, a gente já tem, na verdade, uma virada, que ali já vai surgir a representatividade cultural. Então, a partir desse ano aí, a gente já vai ter o movimento dos direitos civis, e ali as pessoas elas já estão cansadas, os afro-americanos eles já estão cansados de serem representados no cinema hollywoodiano com esses estereótipos que eu falei anteriormente. Então, eles já vão começar, já vai ter uma produção de filmes com pessoas negras interpretando o papel realmente de pessoas negras. Eu trouxe aqui como exemplo esses dois filmes aqui, que é A Raising the Sun e Guess Who's Coming to Dinner, que traz realmente personagens negros em seus papéis. Obviamente, ainda não vão ser papéis de protagonistas, eles ainda vão fazer ali papéis de subordinados, de serviçais. Mas já no ano de 1970, acontece o chamado movimento do Blaxploitation. Blacks, preto, exploitation, exploração. Então, seria mais ou menos ali a exploração da pessoa negra. Ou seja, já vai surgir ali filmes hollywoodianos com pessoas negras no papel de protagonistas, e ali já vai surgir também filmes justamente trazendo essas temáticas das questões raciais, das questões discriminatórias. Então, os filmes já vão trazer ali, na sua abordagem, sobre essas temáticas. Na verdade, é muito mais do que uma representatividade que a era Blaxploitation traz. Ela traz também uma crítica social justamente ao cinema hollywoodiano que passava para o telespectador justamente esses estereótipos raciais. Mas, obviamente, que na era Blaxploitation, que inclusive eu trago esses dois filmes, que são filmes assim clássicos do cinema de horror, que tem ali o Blácula e o Blackstein, que são já personagens que são protagonizados por pessoas negras. Mas, como eu havia falado, os filmes da era Blaxploitation, eles trazem essa representatividade, mas alguns filmes eles sofreram algumas críticas porque eles ainda insistiam em trazer esses estereótipos raciais e eles sofreram essas críticas e alguns não foram, por exemplo, ao Alice, não foram para o cinema por justamente serem barrados por não trazerem essas questões raciais. Pode passar aí, Alice. Bom, então agora a gente vai fazer, na verdade, eu vou fazer uma breve análise aqui de algumas cenas do filme. Eu vou começar aqui, eu trouxe, na verdade, poucas cenas devido ao curto tempo que a gente tem aqui. Então, eu vou começar aqui com a primeira cena, que já é logo no início do filme, que a gente tem o personagem do Dre. Ele está andando ali na rua e ele está preocupado porque ele não consegue achar um endereço. E aí ele é raptado por uma pessoa que está dirigindo ali um carro branco. E o que é essa sensação do não pertencimento nessa parte do filme? O Dre, ele é um jovem que ele está ali andando no bairro de classe média branca. Então, por ele ser um jovem negro e estar andando altas horas da noite, tem o estigma de que ele é associado a um suspeito. Então, ele já começa a ter uma certa angústia, um certo temor de sofrer uma violência por justamente ser associado, ter a sua imagem associada a uma pessoa suspeita. Inclusive, ele até fala que tem a fala dele que ele fala que ele se sente um peixe fora d'água. Então, justamente, ele traz essa questão do não pertencimento. Pode passar, Alice. A sensação do outro. Como eu já havia falado anteriormente, não tinha como eu trazer a análise aqui para vocês se eu não falasse do contexto histórico. Como eu falei do significado da questão de ser o outro, que é a imagem
assimilada com a imagem do monstro, eu trouxe essas duas cenas aí, em que o Chris está preocupado, ele questiona a Rose se os pais dela sabem que ele é negro, e na outra cena, ele é uma conversa que ele tem com o Rod, que é um amigo dele. Apesar de ser uma cena assim hilária, na verdade, ela traz essa temática muito preocupante sobre essa questão racial de ser o outro. Então, o Chris, ele se sente nesse lugar de ser, digamos assim, um monstro, de pensar que ele não é bom, de ter uma figura que seja relacionada à figura do mal. Então, ele tem essa sensação realmente de ser o outro nessas duas cenas aí. Pode passar para mim, Alice, por favor? Nós temos também a parte da sexualização do corpo negro. Eu trouxe aqui uma citação que ela fala o seguinte: ao referir preto, a palavra era relacionada a biológico, sexo, forte, esportista, potente, boxeador, Joy Lewis, Jesse Owens, soldados senegaleses, selvagem, animal, diabo, pecado. A expressão infantaria senegalesa evoca os qualificativos terrível, sanguinário, sólido e forte. Eu trouxe uma cena do filme em que essa parte da sexualização do corpo ela está muito explícita. Pode passar para mim, Alice, por favor? How handsome is he? Are you handsome? Okay. Oh, not bad. Hey, Nielsen. So, is it true? Is it better? Então, como vocês podem ver aí, a cena ela passa esse sentimento realmente de constrangimento do personagem, não pelo toque, também pelos questionamentos que a personagem ela faz, mas por justamente o Chris, que é esse personagem, passar realmente esse sentimento de constrangimento. Então, a gente tem aí essa parte da sexualização do corpo, que inclusive o Jesse Owens, que eu falei anteriormente na citação, ele é citado no filme, que foi justamente ele ganhou do pai de um personagem lá. Então, essa questão da sexualização do corpo, ela traz muito esses estereótipos raciais de que o corpo negro ele é um corpo que é atlético, um corpo forte, um corpo potente, e principalmente no filme Corra, ele vai trazer o corpo negro como um objeto de aquisição, ou seja, ele vai fazer uma alusão ao tempo escravista em que os senhores brancos eles compravam os negros como o seu objeto mesmo de aquisição. Então, ele faz essa alusão. Pode passar para mim, Alice, por favor? Então, aí a gente já tem a parte do traumas do personagem. Então, o personagem, ele vai para a casa da família da Rose, lá ele faz uma sessão de hipnose, que é feita pela mãe da Miss, na verdade, que é feita pela mãe da Rose, que se chama Miss. Então, a Miss, ela faz essa sessão de hipnose e ela retoma o passado do Chris. Então, o Chris, ele tem ali o trauma dele, da infância, que foi a mãe dele morreu atropelada, e ele se sente muito culpado por não poder salvar ela. No filme, ele fala que ele poderia ter salvo ela, mas que ele não conseguiu fazer isso, ele não conseguiu sair daquele estado de inércia que ele estava. Então, esse trauma vem com ele relacionado à perda da estabilidade familiar. O que eu quero dizer com isso? Quando uma pessoa negra ela sai ali do seu convívio familiar, da sua segurança familiar, da segurança da sua comunidade, e que ela vai para um mundo externo, ela vai encontrar ali cenas de microagressões, ela vai encontrar ali cenas de agressões discriminatórias, e essas cenas e esses pensamentos já dão uma certa angústia, um certo horror na pessoa, no caso da pessoa negra.
Então, esses traumas do personagem, ele é muito relacionado a essa perda da estabilidade familiar. Então, pode passar para mim, Alice, por favor? Então, ali, como é que ele vai relembrar essa perda da estabilidade familiar? Ele vai relembrar a partir do procedimento chamado coágula. Então, coágula, ele, além do procedimento, ele também é o nome da ordem secreta. Então, o que é o coágula e qual é o objetivo do coágula? O coágula, ele é uma ordem secreta, como eu já falei, e ele só tem membros, na verdade, o membro dele só são pessoas brancas, só são compostas por pessoas brancas. Qual o objetivo do coágula? O objetivo do coágula é ter a imortalidade e o poder através da transferência da consciência de pessoas brancas para corpos de pessoas negras. Na verdade, essa questão da imortalidade e do poder é uma imagem muito distorcida da apropriação dos corpos negros, já que vão ser transferidas a consciência das pessoas brancas para os corpos das pessoas negras. Então, ali, as pessoas negras já vão ter essa invasão e essa colonização. Inclusive, depois dessa cena lá da sexualização da sexualização do corpo negro, que eu trouxe aquela cena lá para vocês, tem uma fala assim que fica muito, digamos assim, ela fica muito explícita, que é assim: o negro, ser negro está na moda. Então, pode passar para mim, Alice. Então, a gente já tem aí os dois pontos, que é a vida sem ser algo e a escapatória. Essa questão da vida sem ser algo é muito comum nas tradições do horror, porque quando o Chris ele sofre a sessão da hipnose, então ele é hipnotizado lá, ele vai para um lugar chamado lugar profundo. Então, nesse lugar profundo, ele vai viver como se ele fosse um zumbi. Então, a vida para ele não vai significar nada, apesar dele ter, entre aspas, controle das atividades motoras dele, mas quem vai estar ali no comando é justamente a consciência do personagem branco lá. Então, a vida dele vai ser como se ele fosse um zumbi, ele vai ficar ali submerso naquele mundo, naquele vazio, e nada ali vai significar. Então, vai ser um horror que ele vai passar por isso. E no final, a gente já tem a escapatória do personagem. Então, o Chris ele vai conseguir escapar ali da hipnose, ele vai conseguir escapar da família, vai ter algumas cenas de violência lá. Então, o desfecho da trama com o Chris, ele vai ser salvo pelo amigo dele, que é o Rod. Então, ele faz esse salvamento, ele faz menção ao final de A Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero, que no clássico da década de 60, o personagem negro, ele é o único sobrevivente do ataque zumbi, e ele acaba assassinado pela polícia. Mas voltando aqui para o filme Corra, a Rose, em agonia ali, já no final do filme, ela tenta usar o mecanismo racista de acusar o namorado ao ver uma sirene. O que, inclusive, vai muito em contrapartida naquela cena em que, por exemplo, ela atropela o cervo lá que está passando, e aí chega ali o policial e ele pede a carteira de identidade do Chris, e ela questiona por que ele está pedindo a carteira de identidade, só porque ele é negro. Inclusive, é uma contrapartida ali. Então, todavia, o carro que se aproxima é do amigo segurança. Então, o diretor ele sinaliza que assim que são as coisas, essas coisas são um pouco diferentes para os negros norte-americanos que há 50 anos. Então, a referência ao personagem Ben é uma homenagem ao legado desse filme e ao que ele representa para o cinema negro de horror. Pode passar para mim, Alice, por favor? Bom, apesar das temáticas que eu falei, que são temáticas importantes de serem discutidas na nossa sociedade, eu acho que uma das coisas mais interessantes que o filme traz é justamente algumas sátiras e metáforas. Algumas sátiras e metáforas, elas são um pouco veladas no filme, mas outras são bem explícitas. Então, eu trouxe 3 aqui para vocês, eu selecionei 3, tem muitas, mas eu selecionei essas 3 aqui, e eu vou explicar um pouco sobre elas.
A primeira aqui, a gente tem o Rapto do Corpo Negro. Na verdade, o Rapto do Corpo Negro, ele vai fazer uma comparação entre duas cenas. A gente tem ali o Rapto do Corpo Negro de uma forma explícita, quando o personagem dele é raptado contra a sua vontade. Então, ele vai fazer uma comparação dessa cena já com uma outra cena, que é justamente a do Chris, que ele está sendo raptado ali para agradar a Rose, agradar uma pessoa branca, agradar, fazer a vontade dela. Então, vai ser o rapto do corpo do Chris para agradar a Rose. Justamente ali a gente já tem a dominância branca sobre o personagem do Chris. Então, ele faz essas duas comparações do rapto do corpo negro. A segunda é a expressão get out, que é o corra. Eu encontrei, no artigo que eu li, duas explicações sobre o porquê do título ser get out. A primeira explicação vinha justamente dessa questão da perda familiar. Como eu falei, o Chris, ele perdeu a mãe dele muito jovem, ele era uma criança, então ele não cresceu ali com aquele amor materno, aquela figura da feminilidade ali. Então, ele entra no relacionamento com a Rose com uma dependência emocional dela. Então, o Chris, ele é um personagem muito inteligente e ele sabe que ele tem aquela dependência emocional e ele sabe que aquilo pode trazer algumas situações ruins para ele. E esse lado dele começa a gritar, get out, corre dessa situação, foge dessa situação. Então, essa é uma explicação do porquê do get out. A segunda explicação é ligada ali a uma cena em que ele vai cumprimentar ali o Dre, que já não é mais o Dre, digamos assim, já é o personagem chamado Logan, e aí ele vai cumprimentar ali e ele tira a foto do personagem, o personagem, ele meio que escapa desse transe, dessa hipnose, e ele volta, ele recobra sua consciência, ele começa a gritar, run, foge, corre. Então, ele faz essa parte da expressão get out é justamente relacionada a essa parte em que o personagem ele começa a gritar run, get out, que é justamente para o Chris não sofrer o que o personagem do Dre, que agora já é o Logan, sofreu, que é justamente a invasão e a colonização do seu corpo. E, por último, nós temos ali a questão de tampar os ouvidos com algodão. Essa questão já está bem no final, onde ele tampa os ouvidos com algodão para justamente não escutar o barulho da xícara e entrar em hipnose, e entrar na questão do transe. Então, tampar os ouvidos com algodão é justamente uma alusão às plantações de algodão que eram realizadas pelas pessoas negras no tempo da escravidão. Então, ele faz essa alusão ao tempo escravista. Então, o Corra, ele se insere, portanto, no contexto de relações entre racismo e horror, fundamentalmente pela problematização do medo constante em que os negros sentem em uma sociedade que os enxerga como outro, a ameaça, além da exploração de seus corpos. O Jordan, ele trouxe um final muito feliz para o Chris, mas existem alguns finais alternativos do filme Corra, finais em que não são tão felizes assim para o personagem. Então, eu vou pedir para a Alice passar para ela mostrar um dos finais alternativos que a gente trouxe aqui para vocês. Pode passar, Alice. Sid is good. Sid's doing fine. Chris, I really need to impress on you the importance of remembering some of those names. Okay, to finally leave us much to work with. I don't remember. All right, look. Let's just take it from the top. Walk me through it again. Right. I'm good. I stopped it. You know? I stopped it.
Bom, então, como vocês podem ver, esse foi um dos finais alternativos que o Jordan ele fez para o filme Corra. O Chris, nesse final alternativo, ele consegue realmente parar tudo aquilo, mas, infelizmente, ele é preso pela polícia. Quem chega na cena ali não é o amigo dele, o Rod, já são os policiais. Então, ele é preso, só que mesmo que ele fosse explicar, mesmo que ele fosse comprovar, obviamente os policiais não iam acreditar nele. Então, tem esse final alternativo e tem um outro final alternativo que é o procedimento coágula, ele consegue ser bem sucedido, eles conseguem fazer esse transplante aí para o corpo do Chris. E aí o amigo dele, o Rod, ele está muito preocupado e ele consegue invadir a fazenda da família. E nessa invasão ele contra o Chris. Só que o Chris já não é mais ele, já é a consciência de outra pessoa no corpo dele. E ele chega a questionar o amigo dele. Ele pergunta: Chris, como é que você tá? Você tá bem? E quem responde já não é mais o Chris, já é a pessoa, já é o outro personagem. Ele vai falar assim: eu garanto que eu não sei de quem você está falando. Então, tem esses dois finais alternativos. E pode passar, Alice. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Então, gente, chegou o momento da nossa discussão. A gente vai falar um pouco sobre os tópicos da aula e também conversar sobre Corra. Primeira pergunta, a mais básica de todas. Vocês conseguiram assistir ao filme? Tinham assistido, foram relembrar? Quem quiser responder no microfone, só levantar a mão. Ou pode escrever no chat também. A Mariana disse que já tinha visto. O Guilherme comentou ainda há pouco sobre como ele acha maravilhoso o Massacre da Serra Elétrica. A Nayara Correia disse que já tinha assistido e que gostou. Jamile também disse que já tinha assistido e acha um excelente. O Darcy disse que já tinha assistido, mas não reviu para hoje. E o César disse que esse filme é magnífico. Vocês já assistiram a outro filme dele, o Nós? Agora das respostas. Ainda não. Eu também ainda não. Corra é o primeiro filme que eu assisti. Eu lembro que eu assisti há alguns anos atrás. E aí agora revi para o curso. A Mariana disse que ela acha Nós mais tenso. O professor Helder disse que ainda não viu Nós. A Thaís disse que é interessante destacar que o Jordan antes era bem conhecido pelas comédias. Sim, eu ouvi essa história de que ele fazia comédia. E o primeiro filme dele, assim, de drama, terror, foi Corra. Eu esqueci de falar que ele também era ator. Desculpa, Alice, te atrapalhar. Eu esqueci de falar que, além de diretor, ele também era ator. Era não, é. Sim. O Décio disse que o filme dele, Não Olhe, é bom também, embora ele ache a cor melhor. Enfim, gente, se vocês têm algum comentário sobre outra parte da aula ou sobre o filme, fiquem à vontade. Eu estava bem curiosa para ver o que a Cibele ia falar sobre a substância, porque é um filme que está sendo super falado e eu gosto de saber das coisas. O Guilherme comentou: Nós é maravilhoso também. No entanto, achei o final um pouco confuso. Nós tem mais sangue, mas Corra afeta diretamente o psicológico, ambos perfeitos no que se propõe. Eu queria perguntar das meninas o que elas acharam do filme
Corra, se elas têm algum comentário, se elas têm alguma contribuição sobre o filme para as nossas professoras. Fiquem à vontade, meninas. Só queria falar um pouco, né? Durante a fala da Cibele, eu lembrei também que nas últimas décadas, eu lembro porque eu era adolescente quando começaram esses filmes também, a questão da mulher, né? Que aquele falso empoderamento, por exemplo. Eu não consigo lembrar o nome do filme agora, quem lembrar? Eu acho que é alguma coisa como Doce Vingança, em que a gente tem uma mulher que ela é violentada, assim, das piores formas possíveis, com cenas, assim, estarrecedoras, e aí a gente fica ali naquela situação de angústia, mas com um pouco de satisfação, porque em algum momento do filme ela retorna, como se fosse um monstro vingativo ali, para se vingar daquelas pessoas que abusaram dela. Então a gente fica com aquela falsa sensação de que ela está ali fazendo uma coisa boa, porque ela está se vingando, sendo que ela precisou passar por toda aquela violência. Então, sempre nós temos esses casos de que a mulher, ela é colocada ali como aquele objeto, mesmo que ela venha depois com uma figura monstruosa, ela vai precisar passar por aquela situação de objeto. Outros filmes também que eu já tive acesso, mas é porque eu sou ruim de lembrar o nome, perdão. Acho que tem uma moça que ela é um cadáver, tá o cadáver ali, e ela é abusada, né, no momento que estão fazendo a autópsia. Eu acho que o nome do filme é a própria autópsia mesmo. E aí depois ela também retorna aquele monstro vingativo, né? Então eu acho assim, essa parte, por que eles sempre colocam a mulher, se sendo que ela vai vir como um objeto monstruoso, mas ela não é como, por exemplo, o Fred, o Jason, que eles estão ali porque eles querem matar, eles gostam de matar, não, ela tem que passar por aquela situação de violência sexual, geralmente, antes, né, da sua fase monstruosa, porque tem que ter aquela cena ali para satisfazer aquele público masculino, porque infelizmente tem gente que gosta de assistir esse tipo de encenação, então é interessante essa vale destacar, né, como a mulher é tratada nos filmes de terror e nos filmes de horror. Verdade. A Nayara Correia comentou sobre Corra que as cenas dele matando as pessoas da família, da namorada, foram bem satisfatórias. A Paula disse que assistiu Doce Vingança, o remake, e que é bem incômodo. Eu queria também perguntar de vocês se vocês têm um subgênero favorito, alguma coisa do tipo, e indicações de filmes nesse subgênero. As meninas que ministraram o curso também podem responder para incentivar nossos participantes a responderem também. Bom, deixa eu começar então, já que eu falei dos subgêneros, né? Eu acho que eu nunca parei para pensar, na verdade, qual seria o meu subgênero favorito, mas eu gosto bastante do body horror, do horror corporal. No geral, eu gosto muito de filmes que utilizam efeitos práticos e maquiagem. Eu acho sempre um bônus a mais quando o filme ele explora bem isso, sabe? E nesse tipo de filme tem muito isso. Eu gosto. Talvez seja um dos meus favoritos, então. Body horror. Tá bom, obrigada. A Thaís Cunha, que é a Thaís, professora, ela disse que recomenda Fred versus Jason, mas é mais para rir. O Guilherme perguntou por que os remakes de filmes de terror estão em alta. A gente meio que falou isso, a Thaís falou isso na aula passada sobre... Não, ela falou sobre a adaptação de livros, né, para a tela, que é bem antigo. Alguma das meninas tem alguma suposição porque os remakes estão em alta? Parece que as pessoas não têm mais criatividade para fazer um roteiro novo. Eu acredito que tenha a ver com a fala da Linda Hudson, que ela fala que apostas seguras, e uma aposta segura é a adaptação. Não que vai ser 100% de certeza que vai ser lucrativo, mas, assim, por ser algo já conhecido, talvez, assim, vai instigar as pessoas querendo ver de uma nova formulação, com uma nova tecnologia. Então, eu acredito que tem nessa parte de a indústria cinematográfica está muito preocupada com o lucro. Tem uma fala do Anatol Rosenfeld que eu acho assim, muito hilária, que ele diz assim, o produtor não chega lá com o diretor e diga assim, toma aqui 5 milhões para você se expressar, para fazer um filme de arte, para você expressar. Não, você tem que fazer um filme para vender. Então, acredito que seja uma aposta segura fazer uma adaptação de algo que já
já passou e já fez muito sucesso. Por exemplo, a saga Halloween tá com quantos anos? Eu acho que 40, né? Então, acho que no último Halloween foi lançada uma versão nova. Então, tá 40 anos no ar, vários filmes de Halloween. Então, vamos fazer sequências e adaptações que é um pouco mais garantido, talvez. Eu acredito que seja isso. Sim. A Jamile Santos comentou: amo o filme Os Outros, A Ilha do Medo. Ainda não conheço. Bom, gente, Paula levantou a mão. Pode falar, Paula. Primeiramente, boa noite a todos. Eu quero começar minha fala parabenizando a equipe do Gelic pela iniciativa. Eu gosto muito, né, de filmes de terror, assim, eu praticamente cresci, né, assistindo alguns, principalmente alguns clássicos, né, e eu gostei muito da menção que foi feita com relação ao terror gótico, né, na primeira aula. Eu gosto muito de filme relacionado a vampiros, né, não só a questão da literatura, mas os próprios filmes em si, né, sou bem fã aí dos escritos da Anne Rice, e eu queria deixar uma dica que é Entrevista com o Vampiro, né? A gente sabe que tem o clássico, né? Inclusive, eu acho que envelheceu muito bem, né? Apesar de muitas pessoas hoje não conhecerem, né? Mas eu queria deixar a dica que é a Entrevista com o Vampiro mais a série, né? Atualmente. Inclusive me surpreendeu muito porque acho que um desafio bem grande assim principalmente para quem é fã dos filmes mais clássicos é ir assistir a essa nova proposta, mas sem tanto apego ao que já é clássico, né? Às vezes a gente segura um pouco assim, né? Mas eu confesso que Entrevista com o Vampiro, essa série que tá passando no Prime, né? A gente já tá indo agora pra terceira temporada, né? Já tá disponível 2 temporadas e a terceira tá em produção. E eu me surpreendi muito, assim, porque os escritos da Anne Rice, eles são muito ricos, né? E Entrevista com o Vampiro, com Brad Pitt e Tom Cruise, apesar de ser um clássico, mas fazendo um comparativo com a série atual, eu acho que ele deixou de trazer alguns pontos, né? Por exemplo, Lestat, que é um dos vampiros que aparece na série, e nos livros, enfim, ele é um personagem que é bastante denso, né? Um personagem, assim, com camadas, né? Então, a série, ela me surpreendeu nesse sentido, né? De entender que o mal não é só o mal por ser o mal, mas que ele é, de uma certa forma, também construído, né, para que ele chegue ao que ele é hoje, né. Então, acho que se eu pudesse dar uma dica, né, de uma série, que eu acho até que eu comentei na primeira aula, eu acho que seria a Entrevista com o Vampiro, né, a série que está passando hoje no Prime. Obrigada. Obrigada, Paula. É verdade isso que ela falou, né? Quando a gente é muito fã de uma obra original que já foi adaptada, ou é muito clássica, antiga, a gente tende a ir com um receio para assistir as novas versões, porque geralmente não agrada a maioria. Mas muito obrigada pela dica. Agora, quem estava com receio, pode perder seu receio e ir lá assistir essa dica que a Paula deu. O César Cardoso disse que o subgênero favorito dele é slasher, e que ele indica um que é bem atual, que é chamado Feriado Sangrento. Ele traz consigo a essência do subgênero, tem história e o terror em harmonia. A série disse que essa série. A Sarah disse que essa série é tudo. Ela tá falando sobre entrevista com o vampiro. E o Décio Duarte disse que gosta muito de slashers. A franquia de Pânico é a que ele mais gosta. É engraçado isso, porque eu tenho memórias afetivas com essas franquias gigantes, assim. Lembro de assistir em casa escondido dos pais. E é realmente marcante, eu acho, que para uma geração, assim, esses filmes. Também As Bruxas de Black foi citado aqui, também assisti. É estranho porque quando eu era mais nova eu tinha menos medo. Hoje em dia eu não dou play no filme de terror com muito medo. Enfim, gente, alguém tem mais algum comentário? Estamos chegando ao final da nossa aula. Eu vou colocar para vocês o link da nossa frequência. Por favor, não esqueçam de preencher o nome de vocês. E muito obrigada pela presença, por estarem aqui, por participarem do curso, se inscreverem.
Não esqueçam de nos seguir no nosso Instagram, que nós vamos lançar um novo curso amanhã. A Cibele comentou aqui que a metalinguagem presente em Pânico é ótima. E também me lembrou da gente tirar foto. Se você puder agora abrir sua câmera para a gente tirar uma foto do mini curso, eu agradeço. Alice, só um adendo aqui, enquanto todo mundo liga a câmera, eu gostaria só de dar um aviso que, para quem quiser saber mais das metáforas, das sátiras, e também para quem quiser ver os finais alternativos, eu vou deixar alguns livros e eu vou deixar o link do vídeo lá na pasta compartilhada, tá bom? Então, se vocês quiserem acessar e quiserem ler mais sobre, de maneira mais aprofundada, eu vou deixar lá, tá bom? Obrigada. Ok. Vamos lá. Eu acredito que ninguém mais possa ligar, né? Vou fazer um print aqui. Sorriam. Calma aí, gente. Pronto. Foi. Muito obrigada, pessoal. Se alguém tiver mais algum comentário, fiquem à vontade. A nossa frequência está aqui no chat. Deixa eu fixar ela para vocês. Não esqueçam de preencher. E chegamos ao fim da nossa aula. Eu vou parar a gravação agora. E é isso. Muito obrigada.